Oi, gente, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso trabalho, agora com a última unidade do último módulo dessa nossa querida disciplina Políticas Linguísticas. Eu espero, então, que até aqui a gente já tenha visto como esse tema, apesar de muito novo na academia, apesar de ainda precisar de muito para ser implementado, o quão importante é estudar, falar sobre e compreender as políticas linguísticas, né? Então, na verdade, nessa última unidade do módulo 4, Implementação das Políticas Linguísticas no Brasil, a gente vai falar sobre a política linguística para além da escolarização formal. Então, o que é isso? A gente viu que o principal agente decisor dessas políticas linguísticas, dessa planificação linguística, é o Estado. E a gente viu também que a escola é o maior espaço onde isso acontece, onde isso pelo menos é implementado, né? Na escolarização formal. Porque quando você decide qual língua é oficial, é essa que vai ser ensinada na escola. Quando você decide qual variedade da língua é a mais aceita, é ela que vai ser ensinada na escola, né? Então, só a gente pensar, a gente trabalha com a norma padrão. Quando você faz o Enem, o que você tem lá? Escreva um texto dissertativo, argumentativa, na norma padrão, escrita, formal da língua portuguesa. O que é isso? Eu estou falando o que é mais aceito, o que é mais correto na perspectiva social, em termos de hierarquia de variantes, né? Então, por isso que a escola tem esse papel fundamental. Mas a gente viu também, especialmente no texto anterior, mas em outras aulas, como essa implementação das políticas linguísticas acontece fora da escola. Tanto no que diz respeito à sua decisão inicial, porque a planificação acontece na escola, mas a decisão das políticas linguísticas, como também o surgimento, a organização desses grupos, ou o próprio conhecimento e reconhecimento das línguas e dos direitos linguísticos, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar esse texto Oliveira nessa aula. A gente leu Calvé, a gente leu essa obra de 1999, e o Oliveira ele acaba sinalizando por quê? Segundo Calvé, não são os homens que existem para servir as línguas, mas são as línguas que existem para servir aos homens. Então, decorre dessa perspectiva, na percepção do Oliveira, que o trabalho do linguista não pode ter como foco a língua ou mesmo as línguas, mas sim os falantes das línguas, ao mesmo tempo indivíduos e comunidades linguísticas, porque línguas são fenômenos individuais e coletivos ao mesmo tempo. Então, olha que interessante. Não é o homem que serve a língua, mas as línguas que servem ao homem. Porque se a gente pensar na língua como patrimônio cultural, a língua, desde o início, ainda antes da ideia do patrimônio cultural, a língua ela servia para comunicação. O homem precisa se comunicar, ele se comunica por meio da língua. Então é a língua que o serve, né? Então por isso ele adequa a língua. É por isso que ele traz características à língua, que ele implementa léxico na língua, que ele provoca modificações por causa das suas necessidades comunicativas. Então é por isso que a língua existe para servir aos homens. Então, segundo Oliveira, o trabalho do linguista não pode se ter como foco a língua ou as línguas, mas sim os falantes. Por quê? Porque ele menciona, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, alguns problemas de que quando a gente estuda a língua, a gente estuda a língua. A língua como objeto traz falante como informante, traz falante como... Mas não assim, estuda o falante, ou a importância do falante, ou da língua para esse falante. É essa a crítica do Rodrigues, né? Então, pensando nesses falantes ao mesmo tempo como indivíduos e como comunidades linguísticas, porque as línguas são fenômenos individuais e coletivos ao mesmo tempo. Então, ele menciona lá aquelas funções da língua que a gente falou lá, umas aulas anteriores. Por quê? Porque esse falante é ele, então eu tenho a minha forma de falar, só que essa forma me identifica, me traz pertencimento em relação a uma comunidade linguística.
né? Então, por isso é que é um fenômeno individual. Lembra lá que o Saussure mencionava, né? A fala é individual, é heteróclita, né? Mas é coletiva no sentido de que não são simplesmente idiosincrasias de um falante. Esse falante respeita uma norma de uma comunidade, e essa comunidade tem vários tamanhos. Eu posso estar falando, por exemplo, da comunidade de jovens dentro de uma cidade, eu posso estar falando de uma cidade, de uma comunidade de uma língua minoritária num determinado lugar, e aí esse jovem dessa comunidade, a gente vai ver essa importância, essas questões sendo existindo nesse universo. Então, por isso que a gente pensa em falante, em grupo de falante, e aí a gente pensa em fenômenos individuais e coletivos ao mesmo tempo, né? Então, ainda segundo Oliveira, política linguística, para além do espaço compreendido na definição como estudo, né, estudo dessas decisões, implica intervenção, sendo esse aspecto chamado por nomes diversos, mas mais frequentemente de planificação linguística, isso é, a colocação em prática de políticas linguísticas. Vocês veem, na verdade, que todo texto que a gente trabalha traz a definição de política linguística e planificação linguística. É importante porque as duas andam juntas e, na verdade, tem essa relação de subordinação de que a gente já falou também. Então, por isso é que é importante a gente pensar que políticas linguísticas, mais do que um estudo dessas decisões, é a própria intervenção. Então, eu estudo políticas linguísticas, mas se eu me posicionar, eu vou trabalhar numa intervenção nesse universo que toca as políticas linguísticas. E aí, quando essa intervenção acontece, quando a implementação dessas políticas acontece, eu estou falando em planificação linguística. Por quê? E aí, quem falou dessa intervenção, inclusive, foi o Fiorin, se a gente lembrar lá no módulo 3, né? Então, ele traz a informação de que intervenção significa, nessa posição que ele considera, estabelecer parcerias com as comunidades falantes das línguas brasileiras, isso é, as línguas faladas pelos cidadãos brasileiros, escutar essas comunidades, suas demandas culturais e linguísticas, colocando-se a serviço dos seus planos de futuro, qualificar suas demandas a partir de uma relação dialógica e disponibilizar os meios técnicos a nosso alcance para a consecução dos seus objetivos. Então, o que acontece? A gente vai conhecer, na verdade, se vocês olharem lá pela curadoria também de recursos, que o Gilvan Oliveira, que é o autor desse texto, ele é muito atuante nessa área de políticas e planificação linguística. A gente vai ver por quê, a gente vai estudar um pouquinho do IPOL. Na verdade, pensando na qualificação dessas demandas, a gente vai ver que o IPOL trabalha, né? Que foi fundado pelo Gilvan Oliveira, ouvindo essas comunidades. Então, por exemplo, digamos que eu seja falante de uma língua minoritária. Aconteceu, por exemplo, a gente vai ver no texto dele, com a oficialização em São Gabriel da Cachoeira das línguas indígenas lá. A gente viu que tem 3 línguas indígenas, né? Então, o que aconteceu? O pessoal começou a estudar, os indígenas começaram a aumentar a sua escolarização, e aí eles começaram, por exemplo, a querer escrever suas teses, suas dissertações em línguas indígenas. Eles queriam defender em línguas indígenas. Se vocês virem, inclusive, a primeira Terena doutora, a gente esteve defendendo agora, no início de 2024, a sua tese lá na UCDB, né? E a presença de mulheres indígenas, né? E o que é interessante? Essa luta acontece para eles serem ouvidos, para essas minorias serem ouvidas, e aí essa intervenção, se ela tiver a presença dessas comunidades com as suas demandas culturais e linguísticas, se pudesse ser uma relação dialógica, isso é, eu falo e você fala também, aí essa proposta do Oliveira tem relação de disponibilizar esses meios técnicos. Então, aí usa a estrutura que tem da universidade,
as parcerias que tem, por exemplo, vamos fazer um projeto de lei para oficializar essa língua, vamos ver com a comunidade do que ela precisa, vamos chamar um advogado para ajudar a escrever esse projeto de lei, vamos conversar, fazer assembleias, primeiro com as lideranças indígenas, depois relacionando, juntando, unindo, né, as comunidades com representantes do município, vão ser ouvidos, vamos disponibilizar esses meios técnicos, assessoria jurídica, assessoria linguística, né? Então, essa intervenção feita de forma mais dialógica é muito mais produtiva, porque se a gente pensar bem, ela vai, pelo menos, ter vistas, vai ter ouvido a comunidade que é a mais interessada nessa intervenção. Porque se a gente olhar, por exemplo, lá o projeto do Aldo Rebelo, que não ouviu essas comunidades, que nem tem muitas noções teóricas sobre a língua, sobre de fato como a língua funciona, né? Aí você tem esse problema de um descolamento entre as políticas linguísticas, entre a política e a linguística, né? E aí, quando você vê um trabalho como esse do IPOL, e de outros institutos, tantos que existem pelo Brasil, você vê que esse descolamento não acontece, ou pelo menos ele está muito mais próximo do seu fim quando você tem essas relações dialógicas, né? Então, gente, o Instituto, o IPOL, né, de que a gente falou, que na verdade o Gilvan foi um dos fundadores, né, foi presidente durante muito tempo do IPOL, é um Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística e tem sede em Florianópolis. O professor Gilvan, ele é professor o professor Gilvan, ele é professor da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, por isso então sede em Florianópolis. E aí ele fundou esse instituto, que é um instituto, na verdade, que é independente. Ele tem várias parcerias, mas ele, apesar de o Oliveira ser professor da UFSC, esse instituto ele está ligado, mas não interdependente à universidade, à estrutura da universidade. Então, qual foi a ideia de fundar o IPOL, né? É a agilidade no diálogo com as comunidades linguísticas e seus representantes. Então, para além das pesquisas, né, desenvolvidas em políticas linguísticas, para além dos projetos da universidade, tinha-se também a ideia de agilizar esse diálogo. As comunidades linguísticas, seus representantes pudessem procurar um lugar, e que lugar? Ia ser a sala do professor? Ia ser um departamento na universidade? Não, tem esse instituto. E aí, qual foi a motivação, então, também da elaboração desse instituto? Pensando na estrutura rígida da universidade, nos controles das atividades. Por quê? Qual que é a estrutura rígida da universidade que a gente conhece, né? Eu tenho professor, às vezes eu tenho ou não departamento, eu tenho um instituto, e aí eu tenho toda uma organização, né? De hierárquica mesmo, tem que ter, porque é uma instituição, né? E aí, pensando nesse controle das atividades, segundo Morello, que é citado pelo Oliveira, esse controle diz respeito até o que é pesquisa, o que não é pesquisa, o que é trabalho, o que não é trabalho, né? A gente tem vários sistemas de avaliação, e por vezes, algum trabalho relacionado às políticas linguísticas, à planificação linguística, não fosse objeto, não fosse interesse da universidade, porque tem a questão da publicação, né? Várias coisas, o que a gente tem que fazer para publicar, para ter pontuação e tudo mais. E aí, na verdade, então, o trabalho com políticas linguísticas, com planificação de linguísticas, não iria, né, ao encontro dos objetivos da universidade, do que seria pontuado e tudo mais. Então, esse é o primeiro problema. Aí o segundo problema, os falantes como informantes ou como objeto de pesquisa. Isso é, eu tinha um falante, eu tenho um falante para eu estudar a língua, e não a relação dessa língua com essa comunidade, ou como essa comunidade vê a língua, precisa da língua, precisa dessa variedade. Então, o Morello menciona isso como uma política de distração. Isso é, tudo aquilo que te leva para longe dos direitos linguísticos, da investigação dessas comunidades linguísticas. Por quê? Você tem que desenvolver um tipo de trabalho tão específico
e você tem toda uma normativa que você se afasta desses estudos, desses trabalhos. Então, aí pensando nessa política da distração, pensando nos objetivos de universidade e nos objetivos de atender a essas comunidades, o Chuvan e mais um grupo de pesquisadores criou esse polo. Então, ele é um instituto independente que tem uma abrangência já, ele já é conhecido. Inclusive, se vocês olharem naquele texto do Calvé, Políticas Linguísticas, que é um texto basilar para a nossa disciplina, a gente estudou no módulo 1, ele é da parábola com a coedição do IPOL. Olha que interessante. Então, na verdade, ele atua nesse diálogo com as comunidades linguísticas, ajudando em vários sentidos, e também trabalhando em prol das políticas linguísticas, trazendo publicação. É um trabalho bem vigoroso e bem importante também que a gente tem, né? E aí, por isso que a gente estava falando em política linguística para além da escolarização formal. Por quê? Política linguística e educação formal. A pergunta que ele faz é que escolas bilíngues garantem atendimento nas línguas? Por exemplo, eu tenho uma escola bilíngue, por causa disso eu tenho atendimento nessas línguas? A gente falou sobre isso. O que é uma escola bilíngue? É uma escola, então, que trabalha com duas línguas, né? Então, você tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul. A gente tem o Pacto pela Educação e a FADEB, que agora a gente está na década das línguas indígenas, né? Então, Mato Grosso do Sul agora está com um projeto de versar todo o material, pelo menos da alfabetização, também nas línguas indígenas. Primeiro no Terena, né, que é o mais falado, e depois nas outras línguas, Guató, e as demais. Então, o que acontece? Essas escolas serão bilíngues, porque se você tem o material de alfabetização em língua portuguesa e na língua indígena, você tem uma escola bilíngue. Mas aí você garante esse atendimento nas línguas? É disso que a gente falou nas aulas anteriores. Será que o fato de eu ter essa língua presente na escola vai me ajudar a ter essa língua com intérprete, sei lá, no posto de saúde? Então, será que eu vou ter atendimento nesses espaços com essas línguas, intérprete e tudo mais? É uma questão de a gente pensar. Na verdade, pensar, problematizar e tentar trabalhar por uma solução se a gente se integrar mesmo a esse estudo de políticas linguísticas, né? Então, segundo o Oliveira também, a gente tem duas formas de planificação linguística, dois pontos de atuação. A gente viu as modalidades lá com o Fiorin, né? Negativa, positiva, a gente viu que interfere no direito das línguas ou no direito dos falantes. Então, aqui, o Oliveira traz mais dois aspectos, que é a planificação do corpus e a planificação do Estado. Então, do status. Então, qual que é a planificação do corpus? Da própria língua, né? Do lugar que essa língua ocupa numa rede de relações societárias. Como que essa língua está funcionando, né? Nessas relações, na comunicação. E aí tem o status da língua, que tem relação com o lugar determinado da língua numa dada sociedade, em conformidade com as aspirações da comunidade falante, conceito para o qual os catalães, por exemplo, cunharam o termo normalização linguística. Então, você tem a planificação que atua na própria língua, a gente viu até a questão de codificação, né, lá nos textos anteriores, e a do status, que é da língua nessa comunidade falante. E aí, esse conceito para os catalães, se vocês lembrarem, né, ou pesquisarem, ou lerem mais o texto do Oliveira, ele lembra da realidade catalã. A Catalunha é uma região da Espanha, lembram disso? E a briga é muito fervorosa porque o catalão é uma língua majoritária naquela região, só que é uma região da Espanha. E a Espanha só tinha como oficial o espanhol. E aí a Catalunha é tão unida que estava até tentando proibir o uso de espanhol no seu território lá daquela região. Então, essa efervescência de discussões é muito presente na Espanha. E os catalães são grandes estudiosos das políticas linguísticas e dos direitos linguísticos. Então, ele fala isso de normalização linguística. Eles chamam isso de normalização linguística, que é o quê? A planificação linguística no campo do status da língua. Isso é,
a normalização dessa língua nesse espaço social. Na verdade, é isso. E aí, quais são os projetos do IPOL? A gente vai ver isso. Por exemplo, ele atuou fortemente na oficialização das línguas Nhengatu, Tucano e Baniva em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Se a gente lembrar lá daquele texto antes, a gente vai ver que São Gabriel da Cachoeira foi o primeiro município a cooficializar as línguas indígenas ao lado da língua portuguesa. E é importante a gente falar, eu não sei se eu falei isso, o que é a cooficialização? É você trazer uma língua para o status de oficial. Não é diminuir a língua oficial, não é deixar de lado a língua oficial ou colocá-las em disputa. É isso que é importante a gente pensar. Quando a gente fala em cooficialização, a gente está fazendo né, que é do ladinho, juntinho, junto da oficial. Né, que é uma língua também oficial, mas junto à outra. Não é para a gente pensar que a gente está eliminando a língua portuguesa. Que o reconhecimento das línguas minoritárias vai fazer o enfraquecimento da língua portuguesa, o enfraquecimento dessa identidade nacional. Não é isso. É dar espaço para esses falantes, para essa língua existir onde ela já existe, mas na verdade ela ser reconhecida, sabe? Seus falantes terem o direito de usar. Vocês já pensaram a gente não ter direito de usar a nossa língua, mas como a nossa é hegemônica, é tranquilo, né? A gente não pensa sobre isso. Mas e aquelas comunidades cuja língua materna não é o português e que vivem no Brasil? Isso acontece. Aqui em Mato Grosso do Sul acontece bastante, né? Então, por exemplo, dos projetos do IPOL, ele vai mencionar tanto essa oficialização quanto um outro projeto lá de escolas bilíngues no Sul. Então, o que eles fizeram nessa oficialização das línguas Nhengatu, Tucano e Baniva? Esses falantes são a maioria nesse município de São Gabriel da Cachoeira, só que não tinham essas línguas cooficializadas. Então, qual que foi o passo a passo desse projeto? Primeiro, eles fizeram um curso de formação de docentes na língua indígena. Por quê? Porque você não tinha docentes para fazer com que essa planificação linguística de fato acontecesse, né? Então, eles formaram professores, mais de 100 professores foram formados nesses cursos, que reuniram, né, os indígenas, suas lideranças, e aí os profissionais do IPOL, e a orientação na elaboração de anteprojeto de lei. Então, por exemplo, a gente precisa cooficializar essa língua, a gente precisa de uma lei. Mas a gente vai chegar lá no vereador e vai falar, faz uma lei aí, ou se a gente já ajudar, estando com um anteprojeto de lei, meio que, né, um anteprojeto, né, um projeto inicial, já meio que rascunhado, será que não ajuda mais? Até ajudar a defesa, até ajudar a visualizar essas demandas, né, o que está sendo pedido, o que está sendo necessário. É interessante a gente pensar sobre isso. O IPOL, na verdade, ele faz toda essa organização. E aí ele mostra esse passo a passo lá em São Gabriel da Cachoeira. Mas ele mostra também em Blumenau a rede de projetos para uma política de bilinguismo. Então, enquanto a gente estava vendo no Amazonas, né, a cooficialização de línguas indígenas, aqui a gente vê a relação do bilinguismo alemão-português em Blumenau. E vocês veem também o reconhecimento do IPOL, porque está sediado em Florianópolis, mas ele é conhecido e reconhecido no Brasil inteiro. Olha que interessante. Então, tem 2 projetos, né? Por isso que é uma rede de projetos. O projeto Pluris, que antes o aluno da rede municipal de ensino tinha que optar entre inglês e alemão, ou alemão, no ensino fundamental, né? E aí, o que acontecia? Apesar do alemão ser uma língua de migração muito forte lá, o aluno tendo que optar pelo inglês ou pelo alemão, ele optava pelo inglês, que é mais usado, e ia deixando o alemão de lado. No ensino fundamental, as 2 línguas passam a ser obrigatórias. Por quê? Porque aí você estuda as 2 e aí você tem força para continuar os estudos em língua alemã. E o que era interessante também, pensando nisso, aí você depois não ia ter mais tantos falantes, nem professores do alemão para implementar esse projeto, né?
E aí tem o projeto também de escolas bilíngues. Então, como que ela funciona? Alunos e professores são monolíngues em português, depois de sensibilização, professores e comunidades com iniciativas de valorização da língua minoritária, aí contratam um professor de língua alemã para trabalhar um dia na semana com o alemão e em alemão, e onde professores e alunos falam, em sua maioria, o alemão, além do português. Então, o que acontece? Essa sensibilização aconteceu em algumas escolas só, não foi em todas as escolas de Blumenau, porque não tinha tantos professores assim em língua alemã, mas uma vez por semana tinha esse momento de vivência na língua, trabalhava com alemão, mas em alemão. Então, o que acontece? Foi visto lá na realidade de Blumenau que essas comunidades cuja língua materna era o alemão, elas estavam mais localizadas na área rural. E aí, por isso que esse projeto de escolas bilíngues foi mais lá na área rural. E aí o projeto Colina também, que é o Conselho de Língua Alemã. E aí, olha que interessante, porque está trabalhando nas escolas com esses dois projetos e trabalhando nesse conselho, isso é, na organização social desses representantes. Então, o Conselho de Língua Alemã é um conselho municipal de 20 membros, paritários entre poder público e sociedade civil, isso é, tinha gente do Estado e tinha gente da sociedade, consultivo e deliberativo, isso é, tanto era consultado quanto deliberava sobre determinadas ações para a administração do futuro bilinguismo português e alemão no município. Por quê? Como a gente viu que é para além da escolarização formal, você tem na escolarização um início, uma sementinha, para administrar esse futuro bilinguismo que porventura pode acontecer no município, né? Que é o fortalecimento dessa língua minoritária ou marginalizada. E aí eu trouxe também para a gente pensar sobre a realidade de Mato Grosso do Sul, aí não é do IPOL, né? Já aqui em lideranças regionais. Em 2023, a língua terena de sinais ela foi cooficializada em Miranda. A gente vai até no nosso podcast conversar com a professora Denise Silva, cuja tese de doutorado ajudou, e a movimentação política dela também ajudou esses indígenas terenas a terem essa oficialização da língua. E isso é interessante a gente ver, que o IPOL faz isso, né? Une linguistas para ouvir as demandas culturais e linguísticas dessas comunidades, e a gente vê que tem pesquisadores aqui fazendo a mesma coisa. Mas em 2011, já o Guarani foi cooficializado em Itacuru. E a gente tem um projeto de lei de 2019, do Dagoberto Nogueira, que é um deputado, que torna cooficiais as línguas indígenas nos municípios onde houver comunidade das etnias correspondentes. Assim, a prestação de serviços e a disponibilização de documentos públicos pelas instituições públicas deve acontecer tanto em português, língua oficial, como nas línguas cooficiais. Isso está na agência da Câmara de Notícias. Então, o que acontece? A partir de um número X de falantes, não era só a existência mera e simples dessas comunidades, mas se tem uma comunidade mais marcante nesses espaços, a partir desse projeto de lei já ia cooficializar as línguas indígenas nesses municípios, né? E isso pretende trazer a prestação de serviço e disponibilização de documentos públicos. A Constituição interena ou nas outras línguas, o atendimento na língua guató, o ensino nas línguas indígenas em geral, porque aí você teria documentos públicos e o atendimento. Esse projeto é muito interessante, ele ainda está tramitando, né? E essas informações vocês vão ter aqui na agência Câmara de Notícias, foi de onde eu peguei a informação do projeto da Dagoberto, mas tanto nesse Mato Grosso do Sul quanto no Globo, essas informações das línguas indígenas, porque é interessante de a gente ver o contexto nacional e também o nosso contexto regional. E, claro, o texto base dessa aula que foi do Gilvan de Oliveira, nesses estudos linguísticos aí, 34, que está disponível no link para vocês. Então, aqui a gente vai terminando as videoaulas da nossa disciplina.
Eu espero que, então, a gente tenha entendido um pouquinho melhor sobre os conceitos, sobre a história, sobre a importância dessa área, tanto para os estudos de nós, né, profissionais de letras, quanto para o reconhecimento dessas minorias, para os direitos linguísticos, que são direitos humanos e sociais, né, para a gente buscar mesmo uma sociedade mais justa, né? Então, aproveitem a disciplina, leiam os materiais, realizem as atividades e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.